Meu nome é Alejandro Vargas. Sou um homem simples, pai de uma menina chamada Sofia. Minha esposa faleceu há 5 anos e desde então, Sofia é a luz da minha vida. Nós vivemos em uma pequena vila no interior do México chamada San Marcos. Tudo parecia tranquilo até o verão passado, quando Sofia começou a mudar. Era uma noite quente de julho. Sofia e eu estávamos voltando da praça principal quando um homem elegante, de olhos negros e um sorriso enigmático, apareceu do nada. Ele se apresentou como Esteban. Havia algo nele que me deixou desconfortável, mas Sofia parecia hipnotizada. Nos dias seguintes, Sofia não parava de falar de Esteban. Ele havia lhe contado histórias fascinantes sobre o mundo, misturando fantasia e realidade de uma maneira que a deixava encantada. Eu sentia uma crescente inquietação. Minha filha estava mudando, ficando mais retraída, obcecada por aquele estranho. Conversei com Maria, nossa vizinha e amiga de longa data. Ela era conhecida por suas conexões com o mundo espiritual. Quando mencionei Esteban, ela ficou pálida e me fez o sinal da cruz. Alejandro, esse homem não é o que parece. Ele é o diabo disfarçado, disse ela. Você precisa proteger Sofia. Uma noite, enquanto Sofia dormia, vasculhei seu quarto. Encontrei um caderno escondido debaixo do colchão. Nele, ela desenhava símbolos estranhos e escrevia em uma língua que eu não conhecia. Minha filha estava sendo enredada em algo muito sombrio. Decidi confrontar Esteban. Fui até a praça, onde sabia que ele estaria. Quando o encontrei, ele estava sentado calmamente, como se me esperasse. Você precisa ficar longe da minha filha, disse com firmeza, mas ele apenas sorriu. Alejandro, você não entende. Sofia é especial, respondeu ele. Ela tem um dom que poucos possuem. Naquela noite, encontrei Sofia no quintal, desenhando os mesmos símbolos do caderno no chão. Ela estava em transe, murmurando palavras incompreensíveis. Tentei acordá-la, mas ela não reagia. O medo tomou conta de mim. Chamei Maria, que veio imediatamente. Ela trouxe consigo ervas e amuletos, preparando-se para um ritual de proteção. Começamos a rezar, mas Sofia começou a gritar, sua voz misturada com outra, mais profunda e cruel. Ela é minha, rugiu a voz. Era Esteban, ou melhor, é o diabo, falando através dela. Maria lutava para manter as forças das trevas afastadas, mas Esteban era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, sombras dançavam nas paredes. No auge da batalha, Sofia desmaiou e a voz de Esteban desapareceu. Quando Sofia acordou, parecia estar livre da influência de Esteban, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela evitava falar sobre o ocorrido, mas seus olhos carregavam um peso que antes não existia. Meu nome é Sofia Vargas. Cresci em San Marcos, uma vila no interior do México, onde os segredos e as sombras da minha infância ainda me assombram. Agora, sou mãe de uma menina chamada Helena. Minha vida mudou desde aquele encontro com Esteban, e mesmo depois de todos esses anos, sinto que a escuridão ainda nos espreita. Helena tem 10 anos agora. Ela é curiosa, inteligente e cheia de vida. Mas recentemente, algo mudou. Ela começou a ter pesadelos, falando sobre um homem com olhos negros e um sorriso sinistro. Meu coração gelou quando ouvi sua descrição. Esteban, ou melhor, é o diabo. Uma noite, enquanto Helena dormia, fui até seu quarto e encontrei um caderno escondido debaixo do travesseiro. Nele, ela desenhava os mesmos símbolos que eu desenhava quando criança, os mesmos que Esteban me ensinou. A história estava se repetindo, e o medo tomou conta de mim. Desesperada, procurei Maria, agora uma idosa sábia e respeitada na vila. Ela confirmou meus piores temores. O diabo nunca se foi, Sofia. Ele espera pacientemente. Você e Helena são especiais para ele. Maria me deu um amuleto de proteção para Helena e me instruiu a manter um olho vigilante.
Mas eu sabia que isso não seria suficiente. Uma noite, acordei com um som de risadas vindo do quarto de Helena. Corri para lá e encontrei minha filha conversando com alguém que não estava visível. Ele está aqui, mamãe. Esteban está aqui, disse ela com uma voz estranhamente calma. Eu sabia que tinha que agir rápido. Esteban estava mais próximo do que nunca, e a influência dele sobre Helena estava crescendo. Maria e eu preparamos um ritual de proteção para Helena. Colocamos ervas, velas e amuletos ao redor do quarto. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gelada encheu o ar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida. "Ela é minha!" gritou uma voz profunda, preenchendo o quarto. Era Esteban. Maria e eu continuamos rezando, mas Helena começou a flutuar acima da cama, seus olhos virados para trás. A força de Esteban era avassaladora, mas não podíamos desistir. Em um momento de desespero, Maria tomou minha mão e começou a entoar uma antiga oração em uma língua que eu não conhecia. A presença maligna lutava contra nós, mas gradualmente a luz das velas se intensificou e Helena caiu de volta na cama, desmaiada. Esteban desapareceu, mas não sem antes deixar uma promessa sombria. Eu voltarei. Vocês nunca escaparão de mim. Desde aquela noite, Helena parecia mais tranquila, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que Esteban tentasse novamente. Passei meus dias e noites em alerta, sempre vigilante. Ensinei Helena sobre a importância do amuleto e das orações, preparando-a para o inevitável. Uma tarde, enquanto Helena brincava no quintal, um homem alto e elegante apareceu. Meu coração parou. Era Esteban, disfarçado como sempre. Ele não tinha envelhecido um dia. Antes que pudesse reagir, ele desapareceu, deixando apenas uma sensação de frio e desespero. Corri até Helena, mas ela estava bem, sem perceber o que havia acontecido. Sabia que isso não era o fim, mas um lembrete de que Esteban estava sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Meu nome é Rodrigo. Eu e minha esposa, Ana, decidimos nos mudar para uma pequena cidade chamada Santa Teresa, no interior do México. Precisávamos de um recomeço, longe da agitação da cidade grande. A cidade era pitoresca, com suas casas coloniais e ruas de paralelepípedo. Parecia o lugar perfeito para construir uma nova vida. Não sabíamos que nossa escolha traria um pesadelo inimaginável. Na primeira semana, um homem elegante apareceu em nossa porta. Ele se apresentou como Esteban, um vizinho curioso que queria dar as boas-vindas. Seus olhos negros tinham um brilho hipnotizante e seu sorriso era encantador, mas havia algo perturbador nele. "Bem-vindos a Santa Teresa", disse ele. "Espero que encontrem a paz que buscam. Nessa noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei com uma figura escura que me observava enquanto eu dormia, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia. Acordei suando frio, com a sensação de que alguém estava no quarto. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ana começou a se comportar de maneira estranha. Ela passava horas olhando para o nada e murmurando coisas que não faziam sentido. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas dizia que sentia a presença de alguém. Um dia, encontrei um caderno de anotações dela, cheio de símbolos estranhos e desenhos de uma figura com olhos negros. Quando a confrontei, ela disse que Esteban a tinha inspirado. Desesperado, fui à igreja local e conversei com o padre Marcos. Ele ouviu minha história com uma expressão grave e me deu um amuleto de proteção. "Esteban não é um homem comum", disse ele. "Ele é El Diablo e está aqui para corromper almas. Proteja sua esposa a todo custo." Naquela noite, encontrei Ana no porão, desenhando os mesmos símbolos do caderno no chão. Ela estava em transe, murmurando palavras incompreensíveis.
Senti um medo indescritível ao ver aquilo. Ana, pare! Gritei, mas ela continuou como se não me ouvisse. Corri até a igreja e trouxe o padre Marcos. Juntos, preparamos um ritual de proteção. Colocamos velas, ervas e amuletos ao redor do porão. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gelada encheu o ar. Esteban apareceu, sua presença enchendo o espaço com um frio sobrenatural. Vocês são tolos se pensam que podem me deter, disse ele, sua voz ressoando com um eco sinistro. O padre Marcos continuou a rezar, mas Esteban era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, e as sombras se contorciam de forma antinatural. Ana é minha, rugiu a voz de Esteban. Em um momento de desespero, o padre Marcos pegou um crucifixo e avançou contra Esteban. Houve uma explosão de luz e Esteban recuou, mas o padre caiu no chão, sem vida. Ana desmaiou e a presença de Esteban desapareceu. Meu nome é Helena Ruiz. Desde pequena, fui fascinada pelo México. Cresci ouvindo histórias da minha avó sobre as cores vibrantes, a comida deliciosa e o calor humano daquele país. Finalmente, aos 30 anos, decidi realizar esse sonho. Trabalho como jornalista e consegui uma licença de 3 meses para explorar as raízes de minha família. Cheguei a uma pequena cidade no interior chamada San Marcos. Era um lugar pitoresco, com casas coloniais e ruas de paralelepípedo. O povo era acolhedor, e logo fiz amizade com Maria, a dona da pousada onde estava hospedada. Ela me contou várias lendas locais, mas uma em especial me intrigou, a lenda de El Diablo. Na minha primeira noite, algo estranho aconteceu. Estava caminhando pela praça principal quando um homem alto, de aparência elegante, aproximou-se de mim. Ele tinha olhos negros penetrantes e um sorriso encantador. Boa noite, senhorita. Meu nome é Esteban, disse ele em um espanhol perfeito. Você parece perdida. Conversamos por um tempo, e ele se ofereceu para me mostrar a cidade. Algo nele me deixava inquieta, mas sua conversa era cativante. Aceitei o convite. Esteban me levou a lugares que eu jamais encontraria sozinha. Ele conhecia cada rua, cada beco. No entanto, havia algo sinistro em sua presença. Quando perguntei sobre sua vida, ele desviava o olhar e mudava de assunto. Enquanto caminhávamos, ele me contou sobre a lenda de El Diablo, mas de uma forma que parecia pessoal demais, como se ele conhecesse todos os detalhes. Disse que o diabo andava entre os homens, disfarçado, corrompendo almas perdidas. No dia seguinte, contei a Maria sobre Esteban. Seu rosto ficou pálido, e ela fez o sinal da cruz. Você deve evitá-lo a todo custo, avisou ela. Há rumores de que ele é mais do que aparenta. Alguns dizem que é o diabo em pessoa. Ri da ideia, mas a expressão de Maria era séria. Ela me pediu para tomar cuidado e não sair à noite. Resolvi seguir seu conselho, pelo menos por enquanto. Apesar do aviso de Maria, encontrei Esteban novamente na noite seguinte. Ele parecia me esperar. Desta vez, me levou a uma antiga igreja em ruínas, fora da cidade. O lugar tinha uma aura pesada, como se guardasse segredos sombrios. Dentro da igreja, Esteban começou a falar em uma língua estranha e, de repente, o ambiente mudou. As sombras dançavam nas paredes e o ar ficou gélido. Senti um medo indescritível. Esteban me olhou com seus olhos negros e penetrantes. Você sente isso? Perguntou ele, sua voz soando como um eco na vastidão da igreja vazia. Tentei responder, mas minhas palavras morreram na garganta. O medo paralisava meu corpo. Ele começou a desenhar símbolos no chão com uma precisão assustadora. Este é um lugar de poder, explicou ele. Um portal entre nosso mundo e o inferno. Meu coração batia descontroladamente, e cada fibra do meu ser gritava para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Helena, disse ele, como se saboreasse cada sílaba do meu nome. Você é especial. Sua alma é pura, perfeita para o sacrifício. Lembrei das histórias de minha avó, das advertências de Maria. Esteban não era um homem comum. Com um esforço desesperado, consegui recuar alguns passos, mas ele apenas sorriu.
De alguma forma, encontrei forças para correr. Saí da igreja em disparada, meu coração martelando no peito. As ruas de São Marcos, que antes pareciam acolhedoras, agora pareciam um labirinto de sombras. Cheguei à pousada e bati desesperadamente na porta. Maria abriu, e seu olhar se encheu de pavor ao ver meu estado. Ele me encontrou, consegui dizer entre soluços. Maria e eu barricamos as portas e janelas, mas uma sensação de desespero nos envolvia. Esteban não era alguém que poderia ser mantido fora com simples trancas. Ouvimos passos do lado de fora e, em seguida, uma batida na porta. Helena, deixe-me entrar, disse a voz de Esteban, suave e sedutora. Maria segurou minha mão, tremendo. A porta estourou, e Esteban entrou, sua presença preenchendo o espaço com um frio sobrenatural. Maria tentou rezar, mas suas palavras se perderam no ar. Esteban olhou diretamente para mim, e tudo ao meu redor desapareceu em escuridão. Acordei sozinha no meio da praça, sem lembrar como cheguei ali. São Marcos parecia a mesma, mas algo estava terrivelmente errado. As pessoas passavam por mim sem me notar, como se eu fosse invisível. Procurei por Maria, mas ela havia desaparecido. Esteban também não estava em lugar algum, mas eu sentia sua presença, sempre à espreita. A sensação de ser observada nunca desapareceu. Minha alma estava marcada, e a promessa de Esteban ecoava em minha mente: você é especial. Sua alma é minha. E assim, vivi meus dias em São Marcos, uma prisioneira do medo, esperando o momento em que ele voltaria para terminar o que começou. Meu nome é Clara. Sou uma escritora de livros de terror, e quando minha avó faleceu, herdei sua casa isolada na floresta de Sierra Negra, no México. Decidi me mudar para lá em busca de inspiração e paz. A casa era antiga e cheia de histórias, com sua fachada de madeira desgastada e janelas que pareciam olhos observando a floresta densa ao redor. Certo dia, enquanto explorava a vila próxima, conheci um homem elegante, de olhos negros e um sorriso enigmático. Ele se apresentou como Esteban. Havia algo nele que me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo, intrigada. Ele parecia saber muito sobre a casa e minha avó. É uma honra conhecer a neta de Marta, disse ele. E sua avó era uma mulher fascinante. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei com minha avó me alertando sobre um perigo iminente. Ela mencionava um nome repetidamente: Esteban. Acordei suando frio, com a sensação de que não estava sozinha. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Comecei a perceber mudanças em mim. Passei a ter lapsos de memória e encontrava desenhos de símbolos estranhos em meus cadernos, símbolos que eu não lembrava de ter desenhado. Esteban aparecia com frequência, trazendo presentes e histórias antigas. Eu estava sendo atraída para ele, e isso me assustava. Em uma tarde chuvosa, encontrei um diário escondido no sótão da casa. Era de minha avó Marta. Ela escrevia sobre um homem que conheceu na juventude, um homem chamado Esteban que não envelhecia e tinha olhos negros como a noite. Ela o chamava de Eu Diablo. Desesperada, procurei ajuda com uma curandeira local chamada Dolores. Ela confirmou meus piores temores, e Esteban não é um homem comum. Ele é o diabo, e está aqui para corromper almas. Dolores e eu preparamos um ritual de proteção. Colocamos ervas, velas e amuletos ao redor da casa. No auge do ritual, as velas começaram a piscar e uma presença gélida encheu o ar. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida. Esteban apareceu, sua presença preenchendo o espaço com um frio sobrenatural. Você não pode me deter, Clara, disse ele, sua voz suave e hipnotizante. E sua avó tentou e falhou. Era poderoso. As velas apagavam e acendiam sozinhas, e as sombras se contorciam de forma antinatural. Você é minha, Clara, rugiu a voz de Esteban. Em um último esforço, Dolores pegou um crucifixo e avançou contra Esteban. Houve uma explosão de luz, e Esteban recuou, mas Dolores caiu no chão, sem vida. Eu estava sozinha, mas continuei o ritual, minha voz tremendo, mas firme. Esteban desapareceu, deixando apenas uma sensação de desespero e frio. A casa estava silenciosa, mas algo havia mudado. Ao investigar o sótão, encontrei uma carta de minha avó, avisando-me sobre o poder de Esteban e como ele buscava almas especiais para corromper. Voltei à cidade,
mas a sensação de ser observada nunca desapareceu. As pessoas passavam por mim sem me notar, como se eu fosse invisível. Procurei por Dolores, mas ela havia desaparecido. Esteban estava sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. A promessa dele ecoava em minha mente: e você é especial. Sua alma é minha. A história não termina aqui. É apenas uma pausa em um pesadelo que sei que ainda não acabou. O verdadeiro terror está na inescapável sensação de que o passado, o presente e o futuro estão irrevogavelmente ligados pela escuridão que Esteban trouxe às nossas vidas. O medo nunca nos deixou, e a promessa de El Diablo de retornar permanece viva, uma sombra eterna sobre minha existência.